Na aula de hoje você vai aprender sobre o conceito de ideologia, né? Ideologia que é uma palavra que ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Volta e meia a gente vê nas discussões políticas, né? Esse termo ideologia. E dentro da teoria política em específico, né? Esse termo ele vai ter várias derivações, vários significados, vários estudos, né? E aí a gente tem um teórico político chamado Norberto Bobbio, né? Que ele vai falar que existem duas tendências gerais, ou duas maneiras gerais para a gente pensar, né, nesse conceito de ideologia, para ficar mais fácil da gente identificar ou trabalhar com esse conceito, né? Então, segundo o Bobbio, né, a gente vai ter essas duas tendências, né, que ele se propõe a chamar de significado fraco de ideologia e significado forte de ideologia, né? Então, inicialmente, a gente vai ver o que é esse significado fraco de ideologia para o Norberto Bobbio. Vamos lá, né? No significado fraco de ideologia para Norberto Bobbio, né, ele vai definir ideologia como um sistema de crenças políticas, né, ou um conjunto de ideias e valores relativos à ordem pública, né? Ou seja, quando a gente pensa em ideologia nesse sentido fraco que o Norberto Bobbio está apresentando, a gente vai pensar nas ideias que perpassam alguma ideia política ou algum partido político, né? Ou seja, essa ideia de que a forma de pensar a estrutura política seria no sentido fraco ideologia, ou seja, né, é uma ideia que defende valores, costumes, hábitos, crenças, né? Então isso, no sentido fraco, seria ideologia para Norberto Bobbio, né? Então seria, né, esse sistema de crenças, né, uma forma da gente pensar a organização da sociedade politicamente, né? Então isso para o Norberto Bobbio seria o conceito de ideologia no sentido fraco, né? Segundo ele também, no significado fraco, a ideologia é um conceito neutro, né? Ou seja, por que um conceito neutro? Porque nesse sentido, né, que ele vai falar? Que ideologia está aqui para pensar tanto ideologias de perspectivas, quando a gente tenta direcionar assim num sentido político, né, de direita e esquerda, tanto de direita quanto de esquerda, ou seja, tem ideologias de partidos de direita, tem ideologias de partido de esquerda, tem ideologias de partido de centro. Então, nesse sentido, né, ideologia, ela não está relacionada nem à direita e nem à esquerda, ou nem a centro, né? Ou seja, é neutro, né? Ideologia é uma forma da gente investigar, né, as relações políticas, ou as organizações sociais, as organizações políticas, né? Ou seja, o conceito de ideologia ele serve para a gente entender as formas de organizações políticas, né? Então, por isso ele é um conceito neutro, ele não está nem relacionado a uma premissa política ou a outra premissa, outra perspectiva política, né? Ele é neutro, como Norberto Bobbio nos diz, né? O Norberto Bobbio vai falar dessa utilização? De que forma que ele é utilizado ou é estruturada essa ideologia, né? Segundo ele, essa ideologia, então, ela serve para a gente interpretar sistemas políticos, né? A partir da análise comparativa. Ou seja, né, pego lá um partido político lá e vou fazer uma análise, né, da forma que eles pensam política, nas políticas que eles pensam para a população, né, nas políticas públicas, enfim, vou fazer essa análise e vou pegar outro partido político, outra organização política e fazer essa comparação. Então, serve para a gente comparar as ideologias de cada partido, de cada organização política. Então, nesse sentido, né, a gente volta a falar, né, que a ideologia, no sentido fraco, é neutra para o Bobbio, né, porque ela, né, serve ali para a gente entender, aqui a gente tem uma ideologia, aqui a gente tem outra, e fazer essas comparações, né. E de que forma esses sistemas apresentam nos estratos politizados ou na massa, ou seja, de que forma essas ideologias atingem a população, chegam na população, chegam nesses grupos políticos organizados, chegam nos movimentos sociais ou atingem os cidadãos, ou seja, essa forma da gente pensar no conceito de ideologia, além da gente investigar e fazer a comparação entre as organizações políticas, a gente vai ver também de que forma essas ideologias chegam até a população, né? Então, o que o Norberto Bobbio está falando aqui? Quando a gente pensa nesse tipo de organização, né, ou nesse tipo de ideologia no sentido fraco, né, que ela também serve, além da gente servir para comparar,
né, essas organizações políticas diferentes, também serve para a gente ver de que forma essas ideologias chegam até a grande massa da população ou estratos políticos já organizados, né? Então, ou seja, a gente serve para comparar esses grupos e também entender de que forma essas ideologias chegam até ao povo, né, a grande massa da população, né? Então, segundo o Bobbio também, né, o caráter da ideologia no sentido fraco, ela é atribuída a uma crença, né, de certos elementos típicos como dogmatismo. Então, né, essa crença cega, muitas vezes, né, uma crença com pouca leitura crítica sobre a realidade, naquilo que está. Ou seja, o que o Bobbio está querendo dizer aqui? Que nesse sentido fraco de ideologia, né, é muito comum, ou é mais comum, ter esse tipo de dogmatismo ou crença cega numa ideologia, né? Sem pouca criticidade, sem fazer uma leitura crítica daquele tipo de organização política, né? Então, o Bob fala que isso é mais comum no sentido fraco de ideologia. Bom, a seguir, a gente vai ver ideologia no sentido forte para Norberto Bobbio e a gente vai fazer algumas comparações aqui para a gente pensar mais profundamente sobre esse conceito. Bom, agora vamos falar sobre ideologia no sentido forte, né? Lembrando que essa divisão entre sentido fraco e sentido forte de ideologia vem do pensador italiano, né, Norberto Bobbio. Então aqui, no sentido forte de ideologia, ele vai estar relacionado com a teoria marxista, né? Ou seja, vem do Karl Marx, né, essa ideia de sentido forte de ideologia, segundo a premissa do Norberto Bobbio. Então, o que é essa ideologia no sentido marxista, né? Para o Marx, né, a ideologia ela é uma falsa consciência, né? Ou seja, uma falsa consciência das relações de domínio entre as classes, né? Lembrando, né, que o Karl Marx, né, quando ele faz uma leitura sobre a sociedade, ele vai dividir a sociedade entre duas classes, né, burguesia e proletariado, sendo a burguesia os detentores dos meios de produção, né, e o proletariado, né, que são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para os donos do meio de produção, e são explorados, né, por essa burguesia, né. Então, segundo Marx, né, essa ideologia, então, é uma falsa consciência da realidade, né? Ou, né, como a gente tem aqui, uma ideologia, né, uma crença falsa, né? Por quê? Para o Marx a ideologia é uma crença falsa. E aí a gente tem que voltar nessa questão de classe, né? Se a gente, né, quando olha para a sociedade sob a perspectiva marxista, né, vê que tem duas classes, né? Uma é a classe dominante, que é a burguesia, né, e a classe explorada, que é a classe trabalhadora. Segundo Marx, a classe dominante, né, além de ser detentora dos meios de produção, né, por ser essas pessoas que detêm dinheiro, detêm poder, né, detêm a riqueza e o controle da sociedade, essas pessoas que vão estar nas instituições jurídicas, religiosas, né, ou seja, são as pessoas que vão formular as leis, a forma de pensar daquela sociedade, a forma de pensar daquela estrutura, ou seja, quem tem mais poder dita a forma que a sociedade vai funcionar, né? E segundo Marx, quem dita o poder na sociedade capitalista é a burguesia. Então, logo, né, a forma de pensar a sociedade, a forma de organizar a sociedade vai ser uma forma de pensar da burguesia, né? Então, por isso o Marx vai falar que a ideologia é uma falsa consciência, porque, segundo ele, né, a forma que a burguesia organiza a sociedade para a gente viver, para a gente se estruturar, para a gente, né, pensar como indivíduo, é uma falsa consciência, né? Por quê? Porque, segundo o Marx, a burguesia, ela vende esse discurso para que ela permaneça no poder, né? Para que sustente. Então, para isso, né, vai gerar esse consumismo exacerbado, esse consumismo sem consciência, né? Ou seja, onde a gente só vai comprando as mercadorias, vai trabalhando, né, vai vivendo essa vida, né, sempre em busca de um produto novo, sempre em busca de alguma coisa, né? E a gente perde de vista a realidade social que está sendo explorado, né? Que a sociedade é desigual, ou seja, né, a gente tem uma falsa consciência da realidade a partir desse discurso, né, ideológico que é vendido pela burguesia, né, a ideologia burguesa, né, que é vendida pela burguesia, né? Então, para o Marx, né, a ideologia é uma percepção da realidade com base em uma perspectiva sobre classe, ou seja, né, sobre a classe burguesa, né? A classe burguesa, então, vai dizer a forma que essa sociedade tem que funcionar. Então, a forma que ele está olhando para a ideologia, né, detém essa questão de classe, que é a classe burguesa que dita o modo de funcionamento da sociedade, né? Que detém o monopólio dos meios de produção
material intelectual, ou seja, se eles são, né, os detentores dos meios de produção, né, são os produtores intelectuais, são os produtores culturais, né, a partir dessas produções, eles vão influenciar toda a sociedade a pensar do modo burguês, né? Então, segundo Marx, a ideologia que a gente vive é uma ideologia burguesa, né? Ou uma falsa consciência da realidade, né? Então, é uma compreensão da realidade a partir de uma única visão dos fatos, que é a visão burguesa, né? Ou seja, a gente não vê a realidade de uma maneira crítica, a gente vê a realidade a partir de uma visão burguesa, segundo Karl Marx, né? Então, segundo Karl Marx, a ideologia nada mais é que um instrumento de ocultamento da realidade. Ou seja, a gente está tão inserido dentro da lógica burguesa, capitalista, que a gente não consegue olhar para ela de uma maneira crítica e pensar, nossa, a gente está sendo explorado, né? Nossa, a sociedade é muito desigual, né? Olha a concentração de riqueza que a gente tem aí, né? O número de bilionários que a gente tem, o número de pessoas passando fome. Então, ele vai ocultar a realidade, né? A gente está muito mais preocupado ali em consumir tudo aquilo que o capitalismo nos oferece, de fazer uma leitura da realidade de uma maneira crítica, né? Então, o monopólio da produção intelectual e cultural da burguesia faz com que as suas ideias prevaleçam, né? Ou seja, um modo de vida burguês prevaleça. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre ideologia, né? A gente viu ali, a partir da premissa do teórico político Norberto Bobbio, que quando a gente pensa no conceito de ideologia, a gente vai falar de ideologia num sentido fraco, né? Que é um sentido mais neutro, né? Que vai pensar a ideologia a partir de premissas políticas diferentes, né? E no sentido forte, né? Onde que é a premissa marxista, que já não é neutra aqui, né? A ideologia já não é neutra, ela age sob o interesse de alguém, né? De uma organização social, que é a organização burguesa, que é a forma que o Marx vai pensar no conceito de ideologia. Para quem gostou da aula, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.